Ah, tem que chamar o Silas. Tá, vai chamar? Não, fala. O povo tá entrando. Boa noite, boa tarde, pessoal. Vamos entrando, vou esperar convidar o Silas pra gente começar. Podem ir chegando. Boa noite, Niessa William, Edgar, Colégio Metodista. Estamos começando a nossa live. Família e desafios na pandemia. Sejam bem-vindos. Se não estiverem me escutando, vocês podem dar algum sinal. O Silas entrou, vou chamar ele aqui para a nossa live. Boa tarde, Ana Lissa. Boa tarde, Silas. Boa tarde, bom? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Agora começando oficialmente, né? Acho que a gente pode... O pessoal tá entrando, né? O pessoal tá entrando. Hoje, então, a gente vai falar sobre a família e os desafios na pandemia. É um tema, assim, muito importante, né? Diante do cenário que a gente tem vivido. E para isso a gente convidou o pastor Silas. O pastor Silas também é psicólogo. A sua orientação é a comportamental, pastor? Gestáltica. Gestáltica. Ah, sim. Há 31 anos atrás, a gestáltica ela era a única que trabalhava a questão do espaço sagrado, né? Uhum. Eu sou formado há 31. As minha pós-graduação foi uma só na área, depois eu vou e foi mais para teologia, né? Tanto mestrado quanto doutorado. Né? Só que a teologia ela passou a ser reconhecida há pouco tempo no Brasil, de 2015 para 2016. E aí eu trabalho, como a Gestalt, que ela é uma linha que trabalha psicanálise e comportamental, nós fomos atualizando, né, a verbalização, ela é, para mim, uma excelente linha, no meu caso, porque eu entro também na questão do sagrado, porque 90% dos pacientes que me procuram são evangélicos, né? Uhum. São cristãos, são católicos cristãos. Sim, que bom que você consegue fazer a conversar, tanto Exatamente, com a psicologia, né? Exatamente. Né? São eles que trazem, né? É o paciente que traz, né? Sim. E aí eles questionam algumas questões, né? Onde está Deus, como é que fica Deus nesse momento, etc. E assim vai. Né? Tá. Então, a gente vai iniciar na nossa temática. Então, me apresentando, eu sou Yasmin, sou psicóloga, trabalho mais na ênfase infantil, né? Saúde da criança, saúde materna infantil. E o Silas, psicólogo, uma visão da Gestalt. A gente vai falar sobre a família e os desafios na pandemia. Quem estiver nos assistindo pode se sentir à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários. A gente vai tentando responder na medida do possível, tá? E a gente vai tentar aí fazer mais ou menos uns 50 minutos de live e tentar dar conta desse tema tão vasto. Então, eu gostaria que o pastor Silas começasse falando sobre isso e depois eu vou trazer algumas perguntas. Ok. Bom, primeiro, falar sobre a pandemia, falar sobre um momento que ninguém estava preparado, né? Até 2 anos atrás, ninguém estava preparado para tudo isso que aconteceu e que mudou, né? Eu lembro que em fevereiro, fui em Curitiba, eu sou de lá, né? Aí tem alguns amigos lá, eu, Luciano Subirá, o pastor que é de lá do Sul, né? E o Farley Labaliute, né? O Farley está organizando um ministério agora. E nós estamos conversando sobre a agenda para aquele ano, né? Eu não tanto, porque eu parei de viajar faz alguns anos já.
me estabeleci bastante aqui. Mas o Luciano estava fazendo tudo com a gente. E, de repente, quando começou a pandemia, uns 4 meses depois, eu entrei em contato com ele para um assunto, e ele disse uma frase para mim que foi marcante: Silas, essa pandemia parou a agenda de pregadores, cantores, parou tudo. Isso no meio evangélico, dentro da nossa estrutura, né? Mas também parou o questionamento e trouxe outras pontuações, né? Primeiro, na questão escatológica, nunca se falou tanto, né, nos fins dos dias, por causa da vacina, por causa da nova ordem mundial, que foi uma palavra muito falada, né, dentro dessa pandemia por várias entidades, organizações, inclusive organizações sérias a nível global, tá? E também porque nós não sabemos até agora como lidar, e a grande pergunta que se faz é: teremos que usar eternamente as máscaras ou não? A questão social, né? Tem pessoas que chegam no meu consultório e eles falam assim: olha, o que eu sinto falta é de um abraço. Eu não posso mais abraçar minha avó, no caso da estrutura familiar. Eu estou evitando visitar os meus avós, né, justamente por causa da faixa etária, que era mais, principalmente o ano passado, né? Quando começou a vacinação este ano, a coisa suavizou, mas não encerrou, tá? Então, dentro dessa introdução, como é que ficou a família, ou como que está a família, né? Dentro da minha percepção. A primeira questão que eu percebi é o seguinte: primeiro, ninguém estava pronto para ficar o dia inteiro em casa. O casal, ele tinha 2 possibilidades. Se os 2 trabalhassem, cada um ia para o seu canto. Tá? Se um só trabalhava, um ia, outro ficava. Então, quando tinha algum atrito, eles tinham talvez aí umas 6 horas durante o dia para remoer, reestruturar, elaborar e voltar, né, pelo menos com uma resposta àquela situação. Agora não. Agora eles, e isso o ano passado foi muito sério, no mês de agosto, setembro e outubro, tá? Foram 3 meses horríveis para a família, tanto é que muitas brigas, desentendimentos aconteceram nesse período. Tá? Houve um quadro e um aumento de violência também doméstica, não só agora na estrutura familiar, né? Mas eu vou me preocupar mais com a questão dentro de nós, no meio evangélico, ok? Mas, no geral, a família não estava preparada para brigar e ficar o dia inteiro no mesmo lugar, aí levanta, vai tomar uma água, tá a pessoa ali, então o ponto de atrito estava sempre cutucando. Essa é a primeira questão. Então, com isso aumentou muito a indisposição no perdoar e a indisposição no elaborar. E o acúmulo desses sentimentos só gerou raiva durante o dia, ok? A outra questão são os filhos. Os filhos também. Primeiro, porque nem o pai estava preparado para ser professor. Aliás, é uma atitude que os pais delegam para a escola, né? Tudo, a educação, tudo mais. Se vir com meus filhos, que eu não aguento. Não é bem assim, mas é assim, né? Tá? E aí eles tiveram que ficar em casa. Eles tiveram que providenciar uma estrutura, e eu estou falando da classe média, conseguiu. Mas teve outras pessoas que não tinham smartphone à disposição com boa performance, internet e etc, etc. Então tudo isso mudou, mexeu com a estrutura psíquica, física e econômica também das famílias. Outro fator é que os filhos ficando em casa, também o atrito aumentou. A intimidade do casal foi quase a zero, entendeu? Porque o dia em casa e a noite em casa, tá? Intimidade, não só intimidade física, mas intimidade mesmo entre eles, em todos os sentidos, né? As brigas eram presenciadas quando tinha filho adolescente, um ou outro tomava partido ou fazia aqueles comentários: mamãe é chata, o papai é chato. Isso só fomentava mais a situação. Então foi terrível também. Então nós temos o primeiro fator, é o casal em casa. O segundo fator são os filhos em casa, toda a estrutura que se fez necessário. E esses meses que eu falei que foi o pico do acúmulo desses sentimentos, dessas emoções. Aí foram muitas emoções. E aí nós entramos agora na segunda fase da estrutura familiar. Agora sim, com as porteiras um pouco abertas, eles estão vindo para os consultórios. Então eu sei que tem muitos terapeutas com estrutura ou trabalho na questão familiar, que tanto é, eu não trabalhava aos sábados. Hoje eu fiquei o dia inteiro e eu fiz muitos atendimentos online. Eu tenho chegado às 7h30 no meu consultório e saí das 10 da noite, coisa que 7h30 da manhã, fico o dia inteiro lá, coisa que não acontecia, justamente por isso. E são atendimentos que não para respeitar o tempo terapêutico também é um pouco mais difícil. Tá? Trabalhar com família não é simplesmente
estar dentro daqueles 50 minutos, porque envolve outras situações e às vezes se extrapola em outras situações. Então, assim, nessa introdução é um momento muito difícil, e aí tem uma questão que pouco se falou, mas é fundamental, que é a estrutura espiritual das famílias. Com as igrejas fechadas, tá, acreditava-se que todos iriam sentar na frente de uma televisão, fazer algum aplicativo, lançar na TV, né? Hoje nós temos muitas condições para isso, né? Os creches da vida e outras condições que você lança do YouTube para a sua TV, ok? Tá? E aí esperava-se que as pessoas começassem a assistir os cultos, e isso não aconteceu. Então, na questão espiritual, houve um esfriamento também na estrutura desse legado que a família deveria deixar para essa geração, e aí você teria, que o tempo não dá, é claro, mas trabalhar por faixas etárias, né? O que aconteceria entre eu costumo começar pelos 3 anos até os 9 anos, tá? Uma fase, uma estrutura, o que ele quer ver na internet, o que ele quer deixar de ver. Tá? Sentar ali para assistir o culto não é mais a mesma coisa, principalmente que ele tinha escolinha ou ministério bíblico infantil, entendeu? Aí você tem de 9 a 13 anos uma fase mais terrível ainda, entendeu? Que a conexão deles estão bem acelerada, então sentar e ficar ouvindo aquela monotonia do culto, assim, para ele, monotonia no sentido de estar aí parado, né? E tem os jovens assim, tá. É interessante que começou-se bem as famílias assistindo os cultos, houve uma certa obrigatoriedade dos pais, tá na hora do culto, todo mundo aqui, depois houve um relaxamento, e esse relaxamento alto de novo o ano passado, agosto, setembro e outubro. Então esses 3 meses do ano passado foi terrível em todas as facetas comportamentais e espirituais da estrutura familiar, tá? Há um retomar agora de algumas igrejas fazendo semipresencial com respeito ao decreto, né, municipal. Ok, joia, mas assim mesmo nós estamos percebendo que a comodidade falou mais alto e tem falado mais alto. Então nós temos aí 3 áreas que eu acho que a pandemia mexeu com a família. O primeiro é o casal, o relacional casal. O segundo é a estrutura familiar nos seus componentes, né, com as suas faixas etárias. E a terceira é a questão do espaço sagrado, que ficou contaminado e danificado, entendeu? Então, assim, o que eu tinha para falar de introdução seria mais isso. A gente pode trabalhar com perguntas, ou explorar algum desses pontos, né, desses 3, ou o casal, né, convivendo em casa, como lidar em casa, porque ainda não acabou a pandemia. Tá? Algumas empresas optaram por continuar o famoso home office, né? E agora uma briga junto ao Senado Federal para que haja também e aconteça também a questão do homeschool, né? Então, assim, o casal precisa entender como resolver, como lidar, a gente pode talvez falar isso. Segundo bloco, talvez poderíamos falar algumas faixas etárias, como lidar, né, com a individualidade, com a privacidade, que aumentou muito. Eu quero ficar no meu quarto, aí eu estou estudando agora, vou ter aula online, né, e na realidade está tendo ou não está tendo, ou está tendo e ele não está tendo, né? E com os jovens também, como lidar com esse jovem que costumava sair, que gostava de ir para alguma reunião ou confraternização, tanto na questão, na área do sagrado, como também dos amigos, né? Então, e aí esse jovem que sai e que volta, trazendo a contaminação. Por isso que essa terceira fase que nós entramos, né, porque janeiro e fevereiro acreditaram-se um rompante da pandemia em função, né, das festas clandestinas, mas conseguiu sufocar grande parte. Mas nós estamos tendo março e abril um aumento muito grande, e não é exagero, né, da equipe que está na frente do combate municipal, no nosso caso. Não é um exagero quando eles falam do aumento, e não é para ganhar pontos e verbas, como todo mundo se fala. Não importa se isso esteja acontecendo, tá? O fato é que realmente houve um aumento, por quê? Porque essa pseudo-liberdade ocasionou numa certa... caiu um pouco as defesas. O jovem põe a máscara aqui, ou então nem usa. Ou então ele acha que ele está no grupinho aqui, esse grupinho aqui. Então, o que está acontecendo hoje também, para mim, o maior perigo é esse jovem indo e voltando para casa, trazendo, sem querer, né, a grande frase do Chapolin, sem querer querendo, né, esse vírus para dentro das suas casas. Tá bom? Muito bom, pastor Silas. Acho que você conseguiu
fazer uma introdução trazendo todos os aspectos envolvidos na pandemia. E uma coisa que é importante no que você fala é o quanto que cada família vivenciou isso de uma forma diferente, a depender da classe social, né? As famílias na classe média conseguiram dar conta de algumas coisas na vida escolar, no casamento, nos relacionamentos, enquanto algumas famílias com menos recursos e que tiveram que enfrentar situação de desemprego de forma mais difícil, sofreram isso de forma diferente. Mas o que tem de comum a todas essas famílias, apesar de cada um vivenciar de uma forma, é que a pandemia ela nos atingiu globalmente. Então, todo mundo foi afetado de alguma forma. E é interessante porque cada um ressignifica de alguma forma. Você fala sobre elaborar, né? Como que as famílias têm conseguido elaborar. Porque agora o casal está ficando dentro de casa, a criança tem que ficar dentro de casa, a gente tem que reinventar a nossa profissão dentro de casa, e a gente tem que ir dando outros significados. E aí, então, a gente tem essas pessoas que enfrentaram essa dificuldade e estão ainda vivendo as consequências disso, mas de que forma nós, família, nós que carregamos uma fé, uma crença, de que forma a gente pode tirar dessa experiência lições, aprendizados, de que forma a gente pode colher frutos diante de um cenário que escancarou a nossa vulnerabilidade, a nossa falta de controle, que escancarou a nossa finitude, a iminência da morte em todos nós. Então, de que forma a gente pode tirar dessa situação difícil frutos bons, tendo em vista a nossa fé, em quem a gente crê, né? Na realidade, assim, primeiro, é claro que a pandemia mostrou, né, as limitações e dificuldades de cada família. Tá? Ninguém mais assim, no momento de tensão, as nossas fraquezas elas são colocadas à mostra até por uma questão de defesa do nosso psique. Tá? O que uma família cristã deve levar em consideração? Mais do que nunca, a família é uma arte, é uma construção muito doida, só Deus para ter aprovado isso. Porque são duas pessoas estranhas, com perfis estranhos, com individualidade estranha, com experiências estranhas, que resolvem se unir para casar e formar, porque eu amo você, você me ama. E é muito loucura se for olhar pelo lado racional. Tá? Só que agora nós estamos juntos, nós enfrentamos. Tá? Vamos sair um pouquinho da pandemia e vamos entrar nela bem devagar. Tá? O que faz a estrutura de um casamento não é a intimidade só, nem física, ou mesmo de conhecer o outro, mas é a questão que nós chamamos de coparticipação. Eu dou aula de hebraico, nós estudamos há 3 semanas atrás um texto, né, que é uma palavra que será uma só carne, que comumente é traduzida, né, como sendo uma relação sexual. Mas a palavra no hebraico, derek, né, ela significa que eu e você estamos nos juntando para ter um estilo de vida e um propósito. E aí, como que nós vamos operacionalizar esse propósito? Então, a primeira questão é, a família tem que, o casal, tá, ele tem que entrar para uma relação sabendo disso. O que nós queremos? No meio evangélico, tá, existe uma questão muito séria em algumas igrejas, por causa de alguns métodos de namoro, imposições de namoro, que muitas vezes o que leva o casamento é muito mais a libido do momento, para não pecar, do que propriamente uma elaboração de maturidade. Eu te amo, você me ama, ok, nós temos as nossas diferenças, mas vamos estar juntos, vamos estar juntos. O segundo aspecto é o seguinte, tá? Dentro desse momento, se você, vamos pegar uma família que tem filhos, tá? Não há tempo mais para ficar pensando no que eu quero. Então, cada um, principalmente os pais, eu estou falando para os pais, tá? É momento dos pais pensarem assim, pô, o que é melhor para essa estrutura? Tanto o homem quanto a mulher fazendo isso, cada um dentro da sua área de conforto, tá? É fantástico. O problema nosso é o machismo brasileiro, tá? Em que sentido? Eu vou explicar. Culturalmente, o brasileiro tem essa ideia de que a mulher é a doméstica. Certo? Então não existe uma certa participação. Uma das coisas que quando eu dou palestra de casais, eu sempre friso o seguinte, olha, a casa
não é só a mulher que suja. Então, todos deveriam limpar. Ensina os seus filhos a tirar os talheres, os pratos, os copos, levar até a pia. Ensina o seu filho a levantar e tentar ajeitar a caminha. Então, deveria acontecer isso lá atrás, mas não acontece. Então, nessa pandemia, ficou tudo para a mulher, e o homem que está em casa, e a mulher está em assim, se ele está em casa, ele pode me ajudar, mas ele não está em casa, ele está home work. Então, essa confusão deveria parar, sentar e dizer, olha, essa é a nossa realidade, como que nós vamos lidar? Na questão da educação dos filhos, o que aconteceu? Antigamente, o pai, se vira, até o pai usava a expressão assim, esse teu filho aí se vira, ele ia trabalhar, né, porque eu trago o sustento para casa, eu passo na padaria e compro o pão e o leite. Então, você se vira. Só que agora ele está dentro de casa, ele está vendo a outra realidade, que não é tão fácil simplesmente mandar desliga isso, fica quieto ou vai para o quarto. Então, resumindo, deveria chamar-se, a família mais do que nunca, nesse momento, deveria aprender a fazer uma coisa que o Salmo 128 nos recomenda, sentar à mesa. Dizer, gente, ó, nós estamos encontrando dificuldade aqui, ali, e expor. A partir de que idade? Gente, 5 anos já está entendendo. Ó, você está deixando teus brinquedinhos espalhados pelo chão, você precisa ajudar a mamãe. Vamos ajudar a mamãe? Vamos ajudar o papai também? Vamos todo mundo? Então você vai pegar aquilo lá. Então, trazer a mesa reflexões. A mesa não é mais mesa. Tá? Antigamente o pai sentava sempre na ponta da mesa, né? A mãe sempre ali do lado esquerdo, mais próximo do fogão, para levantar e pegar as coisas, e os filhos ficavam ao redor. Hoje não, hoje cada um, principalmente nesse momento, eu estou trabalhando, eu estou numa reunião e levo o prato lá de comida para dentro do quarto, ou sento na frente de uma TV por causa da série. Então, deveria voltar, por mais difícil que seja, voltar a essa imagem de sentar à mesa. É interessante que na tradição judaica isso é tão sério, que o homem ele não senta na ponta da mesa, ele senta ao lado da mulher, do lado esquerdo, ou do lado da porta mais próximo da cozinha, porque ele também ajuda a buscar lá o que ela fez. E quem senta na ponta? Ninguém. Eles entendem que a ponta quem deveria sentar é o Messias, porque por isso que vem o pensamento, quem senta na ponta paga a conta. Tá? Então, na cultura judaica que saiu esse pensamento, um dia o Messias vai sentar aqui e vai pagar a nossa conta. Então, até hoje nós brincamos, quem senta na ponta paga a conta, e nós nem sabemos que é uma palavra messiânica, né? Então, a primeira questão que eu digo para os casais é difícil, vocês nunca fizeram, mas aproveite para começar. Tem que começar. Quanto tempo que leva para aprender? A questão comportamental, psíquica, nós já sabemos, você da área sabe disso, é 3 meses. 3 meses para o nosso cognitivo. Primeiro, aí eu vou buscar o apóstolo Paulo. Paulo usa 3 palavras no grego que é fantástico. Ele usa a palavra metanoia, tá? Método e metamorfose. Só que ele fala o seguinte, ó, comece pelo método. Meta, odus, né? Método, né? Odus é caminho, jeito de fazer, meta é objetivo. Então, qual é o teu método? Tá? Esse método, se você usar ele e fazer 3 meses, ele vai mudar, ele vai fazer uma metanoia, que é uma mudança de pensamento. Se você persistir na metanoia, você vai ter uma metamorfose, que é mudança de estilo de vida. Tá? Então, quando o cara tem um estilo de vida, nada quebra. Então, o estilo de vida daquela família eles têm um tempo de sentar, nem que seja uma vez por semana. E daí, como é que foi? Como é que conversar? Conversar. Tá? A outra questão é voltar àquele clássico, né, do Deus te abençoe, meu filho, Deus está contigo, voltar a trazer essas palavras no momento de caos, um momento onde de um lado você está escutando genocida, do outro lado você está escutando frases religiosas, né? E os escândalos que estão acontecendo hoje no meio evangélico, aumentou alguns, tá? Então, assim, nós não podemos esperar mais que a igreja faça esse papel. É hora de se entender o que é o sacerdote. E o sacerdote não é o cara que manda, não é o déspota, o ditador da casa. A palavra sacerdote vem de 2 palavras no hebraico, né? Cabeça de boi, que é poder, e bet, que é casa. Então é a cabeça de boi na casa, né? Então o sacerdote é aquele que dá a estrutura, só que é o contrário. Então a cabeça de boi fica embaixo, o aleph, o bet, que dá a palavra, né? Então o sacerdote é aquele que traz a base, a estrutura. Machismo ou não é um fato, mas não no sentido de comando de despotarismo, ou seja, autoritarismo, né? Então, essas 2 questões já começando, né, trazendo um diálogo e trazendo um momento de Deus te abençoe, vamos orar juntos, recuperar isso, tá? O famoso culto doméstico que
os nossos tataravós faziam, né? Culto, famoso culto doméstico, todo sábado à noite era comum resgatar isso aí. E aí tem outras coisas, mas eu prefiro deixar as perguntas, né? Mas a princípio, para resgatar esse momento, enfrentar esse momento é isso. Todo mundo precisa saber que a minha casa é estruturada, onde eu estou é estruturado, e não aconteça que estão falando que está para vir, eu sei que eu tenho um lugar seguro. Uhum. Sim. E eu fico pensando, né, quando você traz sobre a sua escuta clínica, você diz que aumentou muito, né, a demanda de paciente, principalmente porque você atende muitos casais, famílias, e durante a nossa pesquisa, que eu fiz umas perguntas essa semana, perguntando qual área as pessoas se sentem mais atingidas. E aí, assim, apareceu muito conflitos familiares, relacionamento conjugal. Então, as pessoas tiveram que parar e olhar para o relacionamento, e olhar para a forma que elas estão se relacionando, olhar para a família, olhar para esse outro que mora comigo na mesma casa, mas que de repente parece que eu não conheço, né? Começa umas coisas diferentes, uns comportamentos diferentes, porque está todo mundo tão vulnerável, né? Isso muda o comportamento humano. Quando a gente está de frente com uma situação que a gente se sente tão impotente, que a gente sente que a gente não vai dar conta, a sobrecarga disso faz a gente agir de formas que a gente mesmo não esperava. A gente nem sabia que a gente poderia agir dessa forma. E aí, quando a gente está com o outro, a gente se assusta ainda mais. Então, muita gente tem relatado essa dificuldade. Muitos casais, nesses meses que você falou, ano passado, né, quando teve um estopim aí na família, lá na China foi um mês que bateu assim, quase que um recorde de divórcios. Então, teve muitos divórcios, uma alta taxa de divórcio. E eu acredito que justamente por causa disso, porque agora eu tenho que estar com essa pessoa, eu tenho que aprender a viver, eu tenho que aprender a conviver de novo, né? A gente esquece como que é conviver com o outro, ceder às nossas vontades. E aí, assim, no seu olhar clínico, o que você acha que poderia ajudar esse casal que está em casa, que está com esses filhos em casa, que perdeu um pouco da intimidade, que não tem o tempo mais para sair de casa, para poder esquecer um pouco a casa e para o trabalho, tem que ficar ali. Como que esse casal, porque a gente viu muita pergunta sobre isso, o que eles podem fazer diante disso? Bom, vamos trabalhar com as seguintes questões. Primeiro, a faixa etária dos filhos pesa muito, tá? Mas vamos lá. A primeira questão que eu sempre falo para os casais, atendo é a seguinte: ele está em casa, mas haja como se ele não estivesse em casa. Então, se você tem um espaço geográfico na sua casa, onde você consiga ficar... Quem mora em casa é melhor. Pega o teu computador, vai para algum lugar. Eu até recomendei muitos puxar a internet para um outro quartinho, entendeu? Você fica trabalhando lá. E falo para a mulher, tá, o que está em casa, ou vice-versa, porque às vezes é a mulher que trabalha, né? E o cara ficou desempregado. Então eu falo assim, haja como se ele não estivesse em casa. Se tiver que falar com ele, manda uma mensagem. Porque essa questão, primeiro, vai fazer com que a privacidade naquele momento do foco do trabalho faz com que eles se sintam longe daquela questão que talvez foi atrito. Tá? Segunda questão, se houve um atrito, nesse dia vocês têm que evitar ficar passando no corredor, a não ser que consiga elaborar. Então, se isolar um pouquinho. Na questão da intimidade, eu falo assim, é uma oportunidade para talvez viver aquele momento que vocês, né, de fazer meio a pressinha, meio escondidinho, né? Curta esse momento, né? Eu sempre brinco que na questão, quando está o casal, eu falo assim para a mulher, pessoal, existe uma mentira aí que eu preciso desmistificar. Diz que o homem só pensa naquilo, né? Isso é uma mentira, tá? Eu falo assim, o homem, ele pensa naquilo 70%. E 30% ele pensa em como que vai ser aquilo, né? Então ele não pensa só naquilo. E a mulher não, né? A mulher, o romantismo dela está em outras questões, né? Eu sempre brinco também e falo que se para o homem o sexo começa na cama, né? Para a mulher termina na cama. Então, se ela não teve um dia propício onde ela realmente se sentiu entregue,
a coisa vai ser mecânica. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho falado, mulher, nesse momento, deixa o teu feminismo de lado, o meu corpo é meus direitos, deixa de lado, vai curtir um pouco você, o teu esposo, entendeu? Ah, é claro que dependendo da faixa etária, principalmente de adolescentes, não dá para você se lembrar, papai e mamãe vai ficar no quarto um pouquinho e tranca a porta. Eles vão ter toda aquela fantasia, porque a puberdade está aí e tudo mais. Então, como que o casal vai fazer? Eu não sei, mas o casal tem que criar escapes. Né? Eu atendi um casal que falou, nossa, está até gostoso, porque de vez em quando assim, eu estou lá atrás, ele tem um quarto afastado, ele passou a internet, mas eu brigava demais porque tu contava dentro da casa. E ele falou, de vez em quando assim, eu estou meio fissuradinho, eu mando, olha, eu estou que estou, e ela, estou indo aí. Aí eles vão lá, tem uma intimidade, eu falei, é super rápido, mas ela falou assim, olha, às vezes eu não sinto nada, mas só o fato de estar vivendo esse momento, essa aventura, coisa que talvez a gente viveu ou não viveu, entendeu? Tem sido bom, tá? Só que, assim, a principal questão toda não é essa, tá? A principal questão é saber sentar mesmo, saber conversar, porque, na realidade, a mulher, assim, quando ela é amada, ela se entrega. Não existe uma mulher fria, mulher... Quando a mulher é amada, ela se entrega. Ela pode ter algumas limitações, dependendo do cara, se ele teve muita influência externa, pornografia principalmente, então ele vai querer uma questão que é surreal ou virtual e trazer para cá. Então, essas são outras coisas, tá? Mas eu trabalho, quando eu trabalho a sexualidade no casamento, eu trabalho tanto a expectativa de um quanto a expectativa do outro. Mas tudo isso se resolve quando a solidariedade, né? E tem uma palavra que eu gosto muito no grego, é a palavra companheiro, que vem de uma etimologia que significa comer o mesmo pão. Então eu brinco assim, ó, tem dia que o pão está macio, tem dia que o pão está mais duro, tem dia que o pão está quentinho, tem dia que o pão tá... Só que uma manteiga, uma Nutella, deixa qualquer pão gostoso. Então eu falo assim para o casal, busca as suas manteigas e busca as suas Nutellas, para ir trabalhando isso daí, né, nesse sentido. Ok? Interessante é que você pensa num lado positivo também, né? Que esse estar em casa tem sua parte positiva, né? A gente também, nas perguntas que a gente fez, a gente trouxe a palavra descanso. Então, querendo ou não, a pandemia fez a gente parar um pouco. Fez a gente forçou, a gente não teve opção, a gente teve que parar um pouco. Para algumas pessoas, parar é muito difícil, porque a gente vive num mundo, numa lógica de produção, né, que faz a gente estar assim a todo custo, né? A gente não quer parar, a gente precisa produzir. E aí é interessante que na Bíblia Deus nos ensina sobre o sábado. E esse sábado ele é muito simbólico. A gente precisa ter um momento onde a gente para. E eu acho que a pandemia veio como uma mensagem para esse mundo de que a gente precisa parar, de que a gente precisa pensar sobre as nossas relações, sobre a forma que a gente se relaciona com o mundo, com o outro, com a gente mesmo. A gente precisa parar um pouco. E tem um ditado judaico que eu gosto muito, que diz que a alma anda na velocidade do camelo. E aí isso é interessante porque às vezes a gente quer correr muito, a gente quer fazer as coisas num ritmo muito acelerado e a gente esquece a nossa alma para trás. A gente esquece de esperar a nossa alma chegar. E às vezes a nossa alma ficou numa discussão que a gente não resolveu, às vezes a nossa alma ficou num relacionamento que foi abusivo, às vezes a nossa alma ficou num aborto que aconteceu há 20 anos atrás e a gente não resolve, a gente vai vivendo a vida e a gente não para. Então eu acho que a pandemia, nesse mundo desalmado que a gente vive, ela veio para ajudar a gente a buscar a nossa alma, a resolver os nossos conflitos, a gente repensar a nossa vida, a gente descansar um pouco, a gente parar um pouco e pensar sobre a nossa vida com Deus, sobre o quanto nós somos vulneráveis, né? A pandemia escancarou a nossa vulnerabilidade. E até uma questão que eu queria que você abordasse também é sobre a morte, o adoecimento que a pandemia trouxe para a gente, né? Para a nossa família também. A gente vê que em muitas casas tem gente vivendo luto de mais de um familiar, né? É um luto coletivo. E eu fico pensando
o quanto as famílias estão reconfiguradas, né? Eu acho que após a pandemia, como que estará? Se a gente for pensar um antes e depois, a gente está no durante ainda, então é difícil pensar no depois. Mas como que a gente estará no depois? Quantas reconfigurações? Uma família começou com um casal, depois da pandemia, às vezes um divórcio, ou começou com um casal, agora ficou o homem em luto, ou a mãe viúva. Então, a morte, o adoecimento trouxe novas reconfigurações na família, né? A família agora tem uma nova dinâmica. E aí, assim, acho que a resiliência humana, né? A perseverança faz a gente conseguir dar conta de passar por isso, por essa situação de morte, de adoecimento, no qual a gente não tem controle. E aí, como que, no seu olhar, eu gostaria de te ouvir um pouco, como que essas famílias que foram atravessadas por essas situações trágicas, que estão vivendo luto, que estão passando por um momento de muita dor, de muito sofrimento, de que forma que elas podem resgatar um olhar sobre a vida que esteja além disso, né? Que elas possam... Tem dois momentos aí, tá? O primeiro momento é o triunfalismo no meio evangélico, que eu já vou falar, ele deixa a segunda parte, tá? Mas ninguém está parando para pensar que nós não vivemos o luto, porque o Covid nos proibiu de viver o luto, nos proibiu de chorar em cima do caixão, de dar aquele adeus, mãezinha, paizinho, vozinho, nós não nos despedimos dos nossos mortos. E a minha questão toda é porque assim, os nossos sentimentos é que nem um chute na canela numa partida de futebol, tá? Você levou aquela canela, mas a adrenalina tá tão forte ali, né? E você soltando aquela serotonina para poder fazer o gol, você nem percebe aquele chute. Aí você vai para casa, você descansa. Quando, vamos supor, a tua musculatura, né, descansa, fica aliviada, a dor aparece. E às vezes o cara... A dor de uma canelada vai aparecer às vezes no outro dia, né? E, então, para mim, é muito, muito pontual esse exemplo. No que sentido? As dores ainda não apareceram porque nós ainda estamos no meio da partida. Ainda não deu tempo de parar em casa, tomar um banho e dizer vencemos ou não vencemos, independente, mas o jogo acabou. Porque o jogo, nós estamos no meio de um jogo sem saber, né? Cada vez que a gente acha que vai vencer, vem uma informação que vem uma cepa nova. Eu brinco, quando eu palestro, eu falo na live, né, que eu sou do tempo que variante era um veículo, né, que meu pai usava, cabia a família inteira, no veículo da Volkswagen, era variante, né. Hoje, variante passou a ser um nome cruel, né, de uma situação que nós não entendemos, né. Exatamente. Então, assim, nós não lidamos com luto. A minha preocupação maior é essa, é quando podermos ir nos cemitérios e visitar e chorar. Eu acho que nós vamos ter um outro momento, talvez um momento de prantear. Eu me lembro muito, né, quando o Abacuque vai falando junto com Jeremias, aquele momento que Deus vai levantar os caldeus para atacar, por causa do pecado dos filhos de Josias. Aí Jeremias fala assim, mas quando que nós vamos chorar os nossos lutos? Aí quando eles estão lá no cativeiro da Babilônia, eles falam, foi tirada a tristeza de nós estávamos, né? Aqueles salmos assim do cativeiro que falam muito dessa coisa, nós não tivemos nem tempo de chorar os nossos mortos. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu falei da palavra triunfalista, assim, nós vivemos no começo da pandemia, existem duas questões, triunfalismo e ufanismo, né? O triunfalista é aquele cara que fala que Deus está no controle e vai me salvar, e o ufanista é aquele cara que fala, então Deus vai me salvar e eu sou o Superman, eu sou imortal, né? Só que veio a criptonita, né? A criptonita pegou todo mundo. E o que machucou muitas pessoas foram o quê? Só de pastores meus conhecidos, foram 48 desde o ano passado a nível Brasil e Estados Unidos, tá? 48 pastores que eu conhecia. Se for olhar, é muito pastor. São quase 50 pastores aí, tá? Fora os que eu não conheço. Semana passada aqui em Uberlândia foram 3 pastores, tá? Então, assim, aí vem a questão, mas aquela famosa frase, aquele filósofo que estava junto com eu já lembro o nome dele, estava preso lá em Auschwitz, né?
que escreveu logo de terapia, o Viktor Frankl, né? Viktor Frankl. Ele tinha um cara com ele que ele, quando o Viktor Frankl vai escrever muito, né, sobre essa questão da esperança, né? Um cara pergunta, mas tudo bem, mas onde está Deus enquanto tudo isso está acontecendo? Então essa frase até foi replicada pelo Papa João Paulo II, né? Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? E uma frase que nós usamos no cotidiano: onde está Deus quando tudo isso acontecer? A verdade é que Deus, aquela resposta, né, que a filha do Billy Graham deu para o Larry King, aquele apresentador da CNN, né? Deus sempre esteve no mesmo lugar. Só que essa fé triunfalista, né, de Deus está no controle, você é blindado contra esse vírus, Deus está contigo. Salmo 91 foi o salmo mais lido nessa pandemia, por que pareça. Qual foi o texto bíblico mais lido? Salmo 91. Tá? Só que essas pessoas que leram esse salmo, que pregaram sobre esse salmo, por descuido ou não, tá? Eles foram a óbitos. E aí, se nós temos um luto não resolvido, nós vamos ter um pessoal questionando a igreja a hora que tudo acabar. Ué, mas a igreja nós não tínhamos uma super proteção? Não existia uma couraça ao nosso redor? Nós não estávamos escondidos na fortaleza? Então me preocupa muito se nós pastores, no meu caso eu sou pastor, né, não soubermos trabalhar e operacionalizar a fé desse grupo, tá? Porque senão nós caímos no... Quem estudou teologia sistemática, teísmo aberto e teísmo aberto, tá? Então o teísmo diz que Deus deu corda no relógio e foi embora. O teísmo aberto fala que Deus fica ali controlando todas as coisas, né? Você entra num bar e fala, Deus, tem coxinha e pastel, que eu como? Aí Deus vai falar o que você come. Então assim, isso bagunçou. E bagunçou com essa teologia da prosperidade, que tem coisas positivas, mas tem coisa muito cruel. Então nós temos duas questões. Nós temos o luto que todo mundo enfrentou, mas nós temos também que enfrentar, mas o pastor morreu. Tá? É claro que mortes sempre existiram, tá? Alguns pastores morreram, chegou a hora, eu sei que todos eles chegaram a hora, mas de uma certa forma houve um descuido. Então essa é uma questão séria. Tá? E esse luto vai ter que ser resolvido, elaborado, mas vai ter que ser chorado uma hora. Então sim, me preocupa esse grito que está aqui, né, dos desemperaçados, né? O Gautier, um teólogo, né, que o Paulo Freire usou bastante, outros também usaram, ele fala muito assim, nós temos um grito dentro de nós, né? O MST usou isso aí bastante, mas enfim, eu gosto só da frase, nós temos um grito dentro de nós, né? E nós precisamos trabalhar esse grito. Há um poeta francês que ele fala assim, todo mundo tem a sua própria história, e a pergunta que ele faz assim, como que cada um na sua história vai enfrentar a história do outro? Então, assim, eu diria o seguinte, como é que nós, na nossa individualidade, nas nossas crenças, nós vamos sair para fora, né? Porque isso me lembra muito quando houve aquele toque em Londres, em algumas cenas, em filme às vezes retrata muito isso, né? Quando as sirenes deixam de tocar porque o bombardeio foi embora, as pessoas saem assim para ver o estrago, né, que o bombardeio fez, aí olhando assim, fulano, onde é que está fulano? Tipo assim, procurando quem sobreviveu, quem não sobreviveu. Eu acho que nós vamos estar próximo disso, tá? Porque é comum eu escutar pessoas falando assim, nossa, eu liguei para tal lugar, que como não teve funeral, não teve aquele momento de despedida, tem gente que morreu de manhã, foi enterrado à tarde. Tá? Em alguns casos, no começo era na mesma hora, né? Caixão lacrado. Então, já aconteceu de pessoas, nossa, eu liguei para... Tá, me deu saudade, liguei, o fulano tá aí. Aí todo mundo, a pessoa que atendeu o telefone começou a chorar, aí eu vi aquele que aí eu fui descobrir que ele tinha ido a óbito por causa do Covid, né? Então, assim, muitas pessoas vão sair como essa cena do fim do bombardeio de Londres, procurando quem sobreviveu e o estrago que aconteceu. E você trouxe já uma coisa interessante, que é até da próxima questão, que quando a gente fala da fé, tem algumas pessoas que vivendo toda essa questão, esses momentos, essa tragicidade, esse desastre, né, que é essa pandemia, e algumas pessoas, nesse momento, conseguem, na verdade, ver através do sofrimento uma forma de buscar mais a Deus, de encontrar em Deus um refúgio, de aumentar a sua fé. E tem, por outro lado, pessoas
que vão talvez ficar mais céticas, e eu acho justamente seja essas pessoas que tenham o Salmo 91 como uma forma de justificar esse lugar de serem mais protegidas, porque acreditam em Deus e tudo. E assim, eu acredito que a gente vai se deparar com esse momento, onde vai ter pessoas que usar esse momento para se entregar mais a Deus e pessoas que vão se enrijecer, vão ficar mais rígidas. E você falou do Holocausto, e justamente o Viktor Frankl, ele fala que quando acabou o Holocausto, quando acabou aquela tragédia, as pessoas tiveram esse olhar também, famílias inteiras que deixaram de existir, ou famílias que deixaram uma criança. E aí ele diz que alguém foi falar sobre Deus e uma pessoa respondeu: como falar de Deus depois de uma tragédia dessa? Como falar de Deus depois do Holocausto? É como se não fosse possível pensar em esperança, em Deus, após tantas coisas difíceis, né, que aquele povo tinha passado. Então, assim, fica essa questão para a gente também. Como falar de Deus nesse período? Como falar de esperança? Como falar de fé nesse período de tantas perdas, nesse período em que parece que eu orei tanto para alguém se curar e essa pessoa não curou. Eu orei tanto para que fosse feito aquilo que eu queria, que eu acreditava que fosse o melhor. Eu orei tanto pelo meu negócio e o meu negócio acabou porque teve que fechar. E assim, parece que tem algumas pessoas que a experiência é que as coisas só vão piorando. Então, como falar de Deus? Como pensar, como colocar Deus nessa história, onde a gente realmente não tem controle, onde as coisas acontecem muitas vezes de forma muito trágicas? Bom, primeiro, gente, tem um autor que ele viveu também próximo ao Viktor Frankl, que ele é Rudolf, eu já vou lembrar, tá? Mas ele escreveu alguns livros agora, ele tá em evidência. Um dos livros é O Fim da Memória. Eu acho um livro excelente. Ele é um cristão, tá? Um judeu cristão, messiânico, que nós chamamos, tá? Eu tive o prazer de conhecê-lo. Ouvi uma palestra dele lá nos Estados Unidos. E ele lançou 2 livros que foi traduzido para português agora, por estar no meio acadêmico, teológico. Ele é considerado quase que um Bultmann, que é um outro teólogo, um Paul Tillich, e talvez os caras que estão falando de esperança para esse momento. Nesse livro, O Fim da Memória, ele fala muito sobre isso, como elaborar, como trabalhar, e ele conta uma cena, né, onde ele foi num culto da comunidade judaica em Nova York, e lá ele encontrou um cara que era nazista, e agora dizendo ser irmão, né? Bom, enfim, o que eu quero chegar? Nós vamos precisar reavaliar esse Deus, né, tão fazedor de coisas que foi colocado. Eu gosto muito de Isaías 45, Deus fala o seguinte: olha, eu vou na tua frente, tá? Eu vou abrir todas as portas, ok? E eu vou te dar os tesouros que eu tenho para a tua vida. Ponto final. Só que ele não fala que vai pegar a gente no colo, ele não fala que vai carregar a gente no colo. Então, existe também dentro da igreja, nesse momento, um grupo que tem repensado: poxa, nós somos igreja, tá? E aquilo que nós fazíamos lá no presencial era comunhão. Então, houve uma igreja remanescente, está havendo uma igreja remanescente. Segundo, por isso que eu tenho esperança, tá? O verbo esperançar, né? Uhum. E está havendo também uma situação muito forte de a igreja estar olhando para o próximo, né? A igreja está distribuindo cesta básica, não sei se vocês sabem, que não é divulgado, mas aqui em Uberlândia, muitas igrejas têm distribuído uma média de 300 a 500 cestas básicas por mês. Tá? E tem sido experiência boa, bacana, como também pagar luz de pessoas de igreja. A Monte Hebron tem feito a parte dela nessa área, nós temos feito também. Mas tem sido bacana você ver que nós começamos a pensar no outro. Aquela igreja de Atos, de uma certa forma, ela voltou aí. Outra questão muito importante, eu vou misturando as coisas, tá? É que quebrou-se alguns ícones. Tá? Aquele pastor popstar, aquela cantora popstar, quando ela perdeu o palco,
alguns se mostraram. Por isso nós tivemos separações de alguns ícones, né, da música gospel, alguns pastores que também deixaram as suas esposas. Teve um pastor agora que ele disse assim, Deus deu um reset no meu casamento para dar um upgrade no meu novo casamento, né? E ele teve 28 mil curtidas. Eu pergunto que igreja brasileira é esta, tá? Só que tem muitos que não curtiram, que se escandalizaram. Então, para nós analisar esse pensamento, sim, a igreja, ela vai ter e terá os remanescentes, eu creio naquilo que Jesus falou. Esse grupo aí que não se vendeu para o pânico e não se vendeu para o triunfalismo, é esse grupo que sabe que Deus está na frente, mas situações podem acontecer, mas o mais importante é que eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse pensamento tem, assim, nutrido a vida das pessoas. Eu peguei uma situação aí, não de Covid, a pessoa tinha câncer, e ela estava naquele momento de quimioterapia e tudo mais, e ela se entregou, e aí a imunidade dela baixou mais ainda, aí a família trouxe, eu olhei para ela, ela já depois de tentar tudo, eu falei só uma frase para ela, falei, você sabe quando você vai morrer? Não. O médico te deu o horário? Não. Então quer dizer que você não sabe o horário exato que você vai morrer? Não. Então por que você não vive até lá? Você não vai morrer nem um minuto antes e nem um minuto depois que Deus determinou. Você crê nisso? Creio. Você não sabe que minuto que é esse? Não. Então viva a vida. Aproveite a vida. Aquilo deu uma questão nela que até a questão da quimioterapia se fortaleceu no organismo dela. Por quê? O que ela fez? É o que o Viktor Frankl fez. O Viktor Frankl percebeu que aquelas pessoas que tinham esperança no campo de Auschwitz, porque eu fiz uma live que eu chamei que nós estamos no campo de Auschwitz. Nós estamos dentro, principalmente isso eu falei o ano passado, nós estamos dentro de nós somos presos. A questão toda, eu usei muito o Viktor Frankl, a questão não é o estar aqui, é como que nós vamos sair daqui. Exato. Tá? Então, isso é muito importante as famílias entenderem. Tá? Possivelmente nós vamos ter que usar máscara, possivelmente todo ano teremos que tomar vacina, possivelmente isso realmente vai acontecer. Até agora, eu não tomei conhecimento de ninguém que virou jacaré e muito menos de alguém que sentiu um chip dentro do corpo. Então, nós vamos ter que conviver com essa vacina, talvez com as máscaras. É claro que a questão da psicoafetividade vai mudar um pouco. Tá? Para nós brasileiros, o país tropical, o Brasil é muito caliente, né? O sul-americano é muito do abraço, do toque. Vai ter que mudar um pouco, mas não significa morte. Tá? Significa uma readaptação e algumas palavras, né, que têm sido usadas. Jesus usou muito no original, que é a palavra resiliência, né? Tem sido bombardeada, usada, até explorada demais nesse momento, né? Mas é isso aí, como que nós vamos elaborar e se erguer nesse momento, né? Sim, e já para a gente ir finalizando, né? Parece que o tempo passou voando. Eu estou sem relógio aqui, tá? Já são 5h50, aí a gente já vai finalizar. Passou rápido, né? É interessante também que o que os Salmos 23 diz, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E até tem uma canção que diz que se eu não tenho, eu não preciso, né? Porque Deus é suficiente. E pensando nisso que você falou também, tem uma frase de Sartre que diz assim, que o mais importante, que não é aquilo que acontece conosco, mas é o que a gente faz a partir daquilo que acontece conosco. Então a gente não tem controle sobre o que vai chegar, sobre a tempestade que vai vir. A forma como eu tenho trabalhado, quando eu penso sobre a minha falta de controle sobre quase tudo, é que eu posso, então, melhorar dentro de mim. Eu posso cuidar do meu coração, eu posso cuidar da minha mente, eu posso cuidar dessa casa que sou eu. Quando a Bíblia diz, né, da nossa base, seja ela na areia ou na rocha, é a forma como a gente vai ter de enfrentar a tempestade. Então, se a gente está numa base de areia, a tempestade vai vir, ela vai vir de qualquer forma, mas a forma de que forma eu estou preparado para isso, de que forma que eu estou me trabalhando para quando o dia mal chegar, eu possa lidar com isso melhor. Porque sobre isso, eu acho que a gente tem um pouquinho de controle. Sobre o nosso coração, a gente pode cuidar do nosso coração, da nossa mente, de uma forma
que a gente enfrente isso com mais fé, com mais perseverança, com mais esperança, né? Como você mesmo diz, no verbo esperançar, não de esperar. Então, a forma como eu tenho trabalhado essa percepção de que muitas vezes eu não posso fazer nada com aquilo que está de fora, com as circunstâncias, é me melhorando, buscando a ajuda de um terapeuta, fortalecendo a minha fé, parando, refletindo sobre mim, lendo, me alimentando meu espírito, a minha alma, cuidando da minha alma, para que nesse dia da tempestade eu possa me encontrar com a base na rocha. E uma outra forma que eu encontro de lidar com um dia mal é me cercando de pessoas também, porque eu tenho percebido que a solidão e a falta de apoio social deixa a gente muito mais vulnerável do que a gente já é. E distanciamento social nem sempre quer dizer distanciamento afetivo, né? A gente pode ter outras formas de regar os afetos, de nos ajudar, igual quando você diz da cesta básica. Eu percebo que a pandemia teve isso de positivo. Ela acrescentou aí um suplemento de generosidade, de solidariedade. Na nossa igreja também, a gente tem feito isso, tem estado atento, porque a gente sabe que tem pessoas que estão mais vulneráveis, seja financeiramente, né, diante desse contexto. Mas aí, então, eu acho muito interessante, né, que a gente poder olhar e ver uma igreja de atos, né? A gente vê uma igreja que está preocupada em abraçar todos, e não só na questão financeira, na questão da falta de recursos, mas na falta do outro que precisa de alguém, que precisa de um afeto, que precisa de uma palavra, que precisa se sentir parte de uma família. E aí, já que a nossa live é sobre família, que a gente seja família, né? Que a igreja seja família. Tem tantas pessoas que não têm a família no sentido da parentalidade, né? Da consanguinidade, mas aí a gente pode ser família uns dos outros, né? A gente pode ser... até tem uma análise transacional que eu gosto muito na psicologia, diz que nós precisamos de um pai provedor. Às vezes você não tem esse pai ou essa mãe provedor, mas você tem uma outra pessoa, um pastor, você tem um amigo que faz essa função, que é usado por Deus para ser essa pessoa, né? Para que a gente não fique desamparado. Mas aí, então, já encerrando, eu vi aqui muitos comentários, eu vi algumas perguntas que já fiz, né, para você. Eu gostaria que você falasse alguma coisa aí por último, para a gente ir encerrando. Você citou Salmo 23, Salmo 23 é um salmo que eu amo muito, eu quero encerrar com ele. Primeiro, eu sou professor de hebraico, né? Então não tem como eu não ir lá buscar, né? Dou aula desde 1986. Nossa. Não sei se muitos daqui não tinham nascido ainda. O meu doutorado foi em cima disso, tá? De línguas, né? Bom, vamos lá. No hebraico, a palavra Elohim Ruah, tá? O Senhor é meu. A palavra Ruah significa provedor. Só que no hebraico, a palavra provedor significa o seguinte: tudo aquilo que você precisar, ele vai te trazer. Então, e aí, a última palavra, nada me faltará, é a palavra Ekshak. A palavra Ekshak é eu, Silas, não vou sentir falta de nada, então. Então, a melhor tradução do Salmo 23 seria: porque ele sabe o que eu preciso, e ele já providenciou o que eu preciso, eu não vou sentir falta de nada. Talvez o segredo para nós enfrentarmos essa pandemia seja isso: paz no coração. Por quê? Porque eu sei que Deus conhece a minha vida, Deus sabe quando que Ele vai me chamar, e eu tenho que somente fazer aquilo que Ele me deu para eu fazer. Relacionamento. Gente, Deus ia todo dia no Jardim do Éden, Ele não ia com um tablet lá para conferir o que Adão tinha feito, deixar de fazer. Ele sentava com Adão, eu sou do sul, né? Ele sentava com Adão, pegava uma cuia de chimarrão e falava: e aí, Adão, como é que foi seu dia? Ele já sabia, mas ele queria ouvir de Adão. Eu penso assim que talvez o que falta para nós e que a pandemia trouxe pode trazer mais qualidade é essa questão relacional. E essa questão relacional me faz com que eu talvez esteja sozinho em casa, mas eu não estou na solidão. Tá? Que é uma diferença muito grande, né? Então, eu que agradeço o privilégio, tá? Eu confesso que
Eu estava um pouco apreensivo porque é do horário, 5 horas da tarde, será que alguém vai entrar? Mas que benção, foi muito bom, Sim. tá? A gente teve alguns comentários que a Marta falou, que lindo. Eu vi alguns mais para cima, algumas pessoas que foram abençoadas. Eu também me trouxe alguns insights, né? Acho que muita coisa que você trouxe foi interessante para a gente ir pensando. Inclusive, a gente vai deixar a live gravada para a gente voltar a ver ela, porque às vezes é tanta coisa que a gente esquece. Para a gente voltar e rever e meditar ainda mais. Mas assim, a gente é que te agradece pelo convite, para aceitar o convite, porque eu vi assim o tanto que seu dia foi cheio, né? Sua agenda provavelmente deve estar cheia, mas pode você parar aqui um pouco e ofertar um pouco do seu conhecimento, do seu tempo, já é um presente para nós, né? Amém. Aqui a Amém. Jane comentou, né? Não é a solidão, mas a solitude. Sim. Exatamente. Mas Tá bom? então é isso e a gente te agradece, que Deus abençoe sua casa, sua família, seus atendimentos, continue usando você Amém. aí. Amém. Eu agradeço. Então, Tá bom? Um abraço, tá? Hein? Tô um saindo. abraço. Tchau.